Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra e numa altura em que estamos a pouco mais de 15 dias, 20 dias das eleições norte-americanas. O impasse sobre quem vai ganhar ou quem não vai ganhar é evidente, não há nada de claro nessa matéria. E depois há também uma série de circunstâncias, algumas delas já falámos nela com o embaixador, nomeadamente a guerra na Palestina, a guerra no Líbano, que tem incidências diretas no processo de desenvolvimento das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. A 20 dias do desfecho final, o embaixador, e esperamos nós que seja o desfecho final, como é que vê o processo de desenvolvimento das campanhas nos Estados Unidos? António, a sensação que nós assistimos aqui a um tempo que tem a ver com o aspecto mediático, com o aspecto público, e agora estamos, eu acho que, num tempo de mais algum realismo. Nós assistimos àquilo que foi o processo de substituição de Joe Biden por Kamala Harris, um movimento extraordinário de entusiasmo de natureza pública e mediática, vale a pena dizê-lo, porque esse aspecto é muito importante e influencia-nos a nós que estamos do outro lado do Atlântico, eh, de apoio à Kamala Harris e no sentimento de que a novidade de Kamala Harris acabou por ser importante. Essa novidade reforçou-se com o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, que correu muito bem a Kamala Harris e correu muito mal a Donald Trump, e, de certa maneira, percebeu-se que houve uma onda Harris eh, muito forte. Eh, o que não se percebeu na altura, o que não se percebia na altura, e vários observadores, em particular aqueles que são mais atentos a estas questões, disseram: vamos ver na prática qual é o efeito naquilo que é a decisão final, isto é, o colégio eleitoral. Porque nós sabemos, nos Estados Unidos, quem vota é o colégio eleitoral, com representantes de cada um dos Estados, e esses representantes de cada um dos Estados decidem, e às vezes isso é contraditório com o sentido global do voto popular. Isto para dizer o seguinte, para tentar explicar às pessoas: num determinado Estado americano, se o voto popular, se um determinado voto popular se aproximar, um candidato estiver muito próximo do outro, o que ganhar, ganha os votos todos desse Estado. E, portanto, é a lógica do winner takes it all, do winner takes all. O vencedor leva tudo. E as pessoas não são representadas no colégio eleitoral, que decide o presidente, em função de uma proporcionalidade. O vencedor do Estado é aquele que tiver mais um voto no Estado. O que significa, portanto, que, digamos, mas então, se isto acontecer em todos os Estados, as coisas compõem-se para a maioria. Não é verdade, porque há Estados que indicam para esse colégio eleitoral muitos grandes eleitores, chamados grandes eleitores, e há outros que indicam poucos. O que significa que já aconteceu na história dos Estados Unidos, e aconteceu, digamos, recentemente, que candidatos que na globalidade do voto popular tiveram mais votos, no fundo no colégio eleitoral tiveram menos votos. Não vale a pena discutir se isto é politicamente correto ou não, temos que perceber que os Estados Unidos são uma aliança de Estados. Os Estados fizeram um compromisso entre eles que compensa de uma certa maneira a sua dimensão através de uma sobre-representação em alguns casos. E por isso mesmo estamos aqui num momento complexo, porque nós não percebemos em que medida é que esta subida de Kamala Harris, que foi evidente e que se sentiu em várias sondagens, depois tem uma tradução objetiva. E essa tradução objetiva, para os especialistas, neste momento concentra-se na observação do comportamento de 7 estados essenciais. Há 7 estados nos Estados Unidos que são considerados essenciais, por onde passa normalmente a decisão final. Porquê? Porque há estados onde já se sabe que vai ganhar o Partido Republicano ou o Partido Democrático. As coisas estão decididas há muito tempo. Acontece. Mas há estados, os chamados swing states, são estados que mudam. E são os swing states quem dá a vitória a um ou ao outro. E isso, neste momento, os swing states estão mais ou menos empatados. E, portanto, aquilo que numa certa altura parecia ser a grande onda de vitória de Kamala Harris, está-se a dar conta que está ligeiramente travada pela circunstância de haver um quase empate nos swing states. E nesses swing states é que, como eu digo, vai ser decidido quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. E, portanto, a luta, se nós repararmos bem,
os estados onde os candidatos vão nestes dias e que visitam nestes dias de forma afincada, são esses estados que vão dar a vitória a um ou outro. E aí nós demos conta que houve um recuo, de certa maneira, daquilo que era o ambiente favorável a Kamala Harris, e houve uma retomada de alguma posição que era positiva para ele no início, de Donald Trump. E eu diria que as coisas estão completamente empatadas, se assim se pode dizer. E vai ser até à última da hora que os votos se vão disputar, e que os grandes eleitores selecionados por cada um dos lados se vão disputar. Vai ser uma situação muito complexa. Donald Trump pode ser presidente dos Estados Unidos, e esta é uma realidade que é importante que as pessoas saibam. Mas Kamala Harris também tem uma possibilidade de ser presidente dos Estados Unidos, quer dizer, e portanto, neste momento a decisão não está muito clara. Depois temos no meio disto tudo os pequenos incidentes, um aparecimento de um sujeito com uma arma num comício de Donald Trump, a publicação de um livro de Bob Woodward, com detalhes quer do tempo de Trump, quer do início da presidência de Biden. Tivemos o efeito furacão, aquele furacão que houve sobre os Estados Unidos, e o modo como a administração americana, da qual Kamala Harris faz parte, se comportou ou não face a isso, e a sua capacidade de apresentar propostas relativamente a uma situação que foi dramática. Tudo isso funciona na opinião americana. A única coisa que não funciona na opinião americana, e é importante que as pessoas tenham consciência, é a questão da política externa, que para nós é muito importante, no tocante a Israel, no tocante à Ucrânia, etc., mas para os americanos é uma questão, eu não diria despicienta, ou só não seria despicienta se por acaso os candidatos tivessem uma posição muito diferente, por exemplo, na questão de Israel, que é uma questão que marca muito o imaginário, digamos, público americano. E aí não, aí quer Kamala Harris, com algumas nuances, quer Donald Trump, têm-se mostrado sempre permanentemente a favor de Israel. Portanto, não será o fator política externa quem vai definir as eleições. Tanto mais que num outro terceiro dossiê, que é o dossiê da relação com a China, quer os republicanos, quer os democráticos estão exatamente na mesma linha. O que é que lhe parece, embaixador, que terá faltado para Kamala Harris ter consubstanciado no terreno essa onda que conseguiu formar, primeiro com a sua com a apresentação da candidatura, depois com o Congresso Democrata, depois com o reescrever da história da própria Kamala Harris no que tem a ver com o seu relacionamento de 4 anos com Joe Biden. Finalmente, a questão da prestação televisiva. O que é que de repente faltou para que Kamala Harris conseguisse tomar a dianteira, digamos, nomeadamente nestes swing states de que falou? António, porque os swing states têm questões específicas e posicionamentos específicos relativamente às questões de fundo que não variam muito, digamos, e que são muito difíceis de mover. Questões que nós não levamos em consideração, por exemplo, a questão do aborto, as questões de natureza quase religiosa. Há elementos que são muito dificilmente mutáveis aqui ou ali. E por outro lado, Kamala Harris, entre os republicanos e os democráticos, há um terreno de grande diferença. Nós temos que perceber uma coisa, quer dizer, Joe Biden era uma espécie de média aritmética do mundo democrático para derrotar Trump. Foi-o assim quando em 2020, no fundo Kamala Harris era uma espécie de contraponto da ala mais liberal, liberal no sentido americano, isto é, mais à esquerda, dentro do pacote de presidente e vice-presidente que estava presente naquela altura. Kamala Harris agora representa uma ala que para muitos americanos, nomeadamente americanos democratas conservadores, é preocupante em algumas questões decisivas de natureza quase identitária. É vista como tendo falhado nas questões da imigração, que são hoje muito importantes para os Estados Unidos, é vista como favorecendo uma agenda
por exemplo, de liberalização do aborto, que confronta diretamente certas perspectivas de natureza religiosa de grande parte da população, e portanto ela não é por aí que ela vai ganhar votos, porque os votos que ela tinha aí já os tem. Esse eleitorado que subscrevia essas posições da ala esquerda do Partido Democrático, ela já as tinha a bordo. O grande problema é aquele eleitorado que está a meio, e não é, digamos, a popularidade de Kamala Harris e a capacidade que ela teve de se projetar, que no fundo vai tirar os votos àquele eleitorado que no fundo manda nos Estados Unidos, que é o eleitorado que anda ali entre os republicanos e os democráticos e que se move por questões, por exemplo, da economia, de uma certa leitura sobre o papel do governo, e tudo isso é muito difícil de medir. E por outro lado, um discurso global, como acontece em França, em Portugal, um discurso de um presidente sobre o país em que leva metade mais um voto do país para um lado, isso não funciona nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um magma muito diferente de Estado para Estado, com preocupações muito diferentes, com agendas muito diferentes, e portanto o entusiasmo global à volta de Kamala Harris, em alguns estados, pode ser visto como um perigo, isto é, como a ideia de que a esquerda está a tomar o poder dos Estados Unidos. Kamala Harris é, para os valores europeus, uma esquerda altamente moderada, mas há uma direita muito conservadora e há setores conservadores que consideram que ela pode ser um perigo para aquilo que é a identidade americana. E por isso mesmo o entusiasmo, e eu volto a dizer aquilo que disse no início, os mídias contribuíram muito, particularmente deste lado do Atlântico, para criar essa impressão de que Kamala Harris vinha aí de forma definitiva. Não vem, isto é, não é tão definitiva quanto isso, e neste momento, por isso mesmo é que vivemos esta situação de quase empate, que aliás, vale a pena lembrar, não é muito diferente daquela que existiu nas últimas eleições, quando Joe Biden ganhou a Donald Trump. Exatamente. Obrigado, embaixador. É um assunto que, evidentemente, continuaremos a acompanhar nas próximas semanas. Até lá, reveja aquilo que foi dito no programa Arte da Guerra nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.